Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo um pequeno texto que está no livro de Josué. Josué capítulo 1, verso número 5 somente, e o 6. Assim diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Simplesmente esses versículos, irmão. Quando eu estava lendo esse texto de Josué, e aqui sucedeu que após a morte de Moisés, Moisés foi aquele que Deus levantou para tirar o povo cativo do Egito. E ali, durante esse percurso que Moisés tirou o povo do Egito, que saiu cativo, e foram para o deserto, durante 40 anos que o povo andou ali caminhando no deserto. E ali, quando Moisés estava no deserto durante esse período, tinha ali com ele o seu auxiliar, que era Josué. Josué é aquele homem que, quando Moisés pediu para ir avistar a terra prometida, ali junto com os 12 espias, que Moisés manda 12 homens, cada um representando, as tribos. Ali Josué e Caleb simplesmente voltam dizendo que realmente a terra manava leite e mel, ao contrário dos outros 12 espias, dos outros 10 espias que falavam que a terra era muito difícil de conseguir dominar aquela terra. E ali, quando Deus começa ali a usar Josué, que ele ali se tornou líder do exército de Moisés, virou guerreiro, era ali o chefe do exército. E após Moisés falecer, após passar os 40 anos que Deus tinha falado que aquele povo que tinha negado, que tinha murmurado quando saiu dali do exílio, quando saiu ali do povo que ele estava sendo escravizado, aí Deus falou que ia matar todo aquele pessoal que murmurou. E cumpriu isso durante o percurso de 40 anos que eles ficaram ali no deserto caminhando. E simplesmente ficou Josué e Caleb, que era daquela geração. E ali Josué tornou-se o líder da segunda geração. Josué, após o falecimento de Moisés, ele foi aquele homem que Deus falou com ele cara a cara. Falou assim: olha Josué, o meu servo Moisés, como tu conheceste, este faleceu. Mas agora precisamos de um novo líder. E agora eu quero te colocar como novo líder da minha nação. Eu quero te colocar como representante do povo de Israel. E ali Josué aceita essa oportunidade que Deus estava dando. E Josué se torna o novo líder de Israel. O que eu quero dizer para os irmãos? Mas Josué ficou com medo, porque ele sabia que era difícil ser líder daquela nação, porque ele havia participado sobre aquele percurso dos 40 anos ali com Moisés. Mas aí Deus faz para ele uma promessa, que eu li no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei e nem te deixarei. Ser forte e corajoso. Ali Deus faz com Josué uma promessa que durante todo o seu percurso de vida, durante toda a sua caminhada, serei contigo. Mesmo que você chegar de frente de todo e qualquer obstáculo, mesmo diante de qualquer outro povo, de qualquer outra nação, ali você vai ter sua vitória, Josué, pois eu sou contigo. Mas Deus deixa para ele uma ordem, que simplesmente, e Deus deixou para ele: toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido para onde quer que tu andares. O que é? Deus deixou para ele o livro, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés havia escrito. Deixa para ele falando: medita nessa palavra dia e noite, para que tudo ocorra bem contigo.
E hoje nós temos não só o Pentateuco, mas temos toda a Bíblia, que é a palavra do Senhor para nossas vidas. E o Senhor nos ensina que devemos a cada dia meditar nessa palavra, para que tudo ocorra bem com as nossas vidas. Aqui temos líderes na igreja que começaram este ano uma nova liderança. Vocês estão sucedendo aqueles que se passaram. E Deus tem contigo um compromisso. Um novo ano que se inicia. Então erga as suas mãos, caminha. Sei que pode ser difícil, mas vai para frente. Saiba que Deus é contigo. Ele vai te dar a vitória neste ano. Ele que vai te dar aquilo que você necessita para que a obra dele seja pregada, para que a obra seja anunciada. E Deus falou com Moisés, com Josué, seja simplesmente forte, pois eu serei contigo. Vai ter dias que vai ser difícil, mas eu sou contigo. Ele continua dando para ele essa certeza. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nessa noite é que Deus nos fala conosco, eu e você. Às vezes não somos até líder na igreja, mas eu sou líder na minha casa, eu sou o pai. Ali eu sou um sacerdote no meu lar, eu sou o líder para com a minha esposa, para com meus filhos. Você que é pai, que é mãe aqui na igreja, você é líder no seu lar. Talvez você é um líder na sua empresa. Então seja ali um homem bem sucedido, mas medite nessa palavra. Amém. De dia e de noite, para que tudo ocorra bem com você, para que tudo ocorra bem na tua vida e que possamos ser testemunha. Vai ter dias difíceis, mas Deus é conosco. Maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está do nosso derredor. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, irmão, de abertura. Eu sei que é bem complicado uma abertura, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração, que devemos sim, a cada dia, nos unir. Um só propósito, esse de pregar a palavra de Deus, de sair aí fora para levar o Evangelho. É muito bom estarmos reunidos aqui entre essas quatro paredes, mas precisamos nos fortalecer em um só corpo, em um só propósito, que é o quê? Levar a boas novas do reino aí fora. Amém. Trazer mais pessoas para junto da nossa igreja. Temos bancos vazios, então é sinal que tem espaço para mais pessoas. Se eu e você pregar, ser testemunha aí fora, mais pessoas vamos trazer para junto, para o Evangelho, para a palavra de Deus. Aqueles que quiserem colocar de pé para estar orando comigo, vamos estar fazendo uma pequena oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, eu sei que não é fácil pregar o Teu Evangelho, eu sei que não é fácil fazer o Teu querer, meu Pai, mas eu te peço, meu Pai, nos dê do Teu ânimo, nos dê do Teu encorajamento, ali como o Senhor foi com o Teu servo Josué, meu Pai. Ele às vezes ficou com medo, pois o Senhor tinha sido com Moisés, ele pensou, e agora, como será comigo? Mas o Senhor mais uma vez diz para ele, meu filho, eu sou contigo também. Amém. Onde que tu foste, eu irei contigo. Sobre qualquer obstáculo ali, eu te darei a vitória. E o Senhor nosso Deus nos diz essa noite, irmão, onde quer que nós pisarmos o nosso pé, ali teremos a planta, teremos a nossa promessa, que Deus fez a promessa, ali vamos conseguir a nossa vitória. E nessa noite possamos sair daqui com a nossa mente simplesmente sabendo que o nosso Deus é aquele que nos guarda, o nosso Deus é aquele que nos protege. E nessa noite vai ser uma noite diferente, onde Deus vai nos dar o encorajamento para pregar o Teu Evangelho, para atravessar o Jordão, pois o povo andou de 40 anos em volta do rio Jordão para poder chegar na Tua promessa. Às vezes temos andado muito tempo e não temos conseguido atravessar simplesmente um rio que está do outro lado da nossa promessa. A nossa promessa é pregar as boas novas do Cordeiro, levar a salvação àqueles que necessitam, como um dia esse Evangelho nos alcançou. Vamos atravessar os Jordãos, meu irmão. Vamos diante da palavra ali levar o Evangelho. Senhor Jesus, eu te apresento esse culto nas Tuas mãos, meu Pai. Só toma o primeiro lugar, que tudo aqui seja feito para o louvor da Tua glória. Toma o louvor nessa noite, usa o Teu servo com poder e graça. Possamos dar um perfeito hino de adoração a Ti, um perfeito cântico, meu Pai, que possa chegar a Ti como cheiros suaves às Tuas narinas. Meu Pai, te apresenta a vida do pregador nessa noite. Usa o Teu servo com poder e graça, derrama da Tua unção e da Tua graça sobre a vida dele. Que ele venha falar, meu Pai, as palavras que estão no coração dele, mas também as palavras que vêm diretamente do Teu trono para com as nossas vidas nessa noite. Que possamos sair daqui transformados, pois mais uma vez estamos aqui na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. É que eu te oro e te rendo graça, Senhor, pela Tua presença maravilhosa e real no nosso meio. É que eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus. Pai do Senhor para a amada igreja, amém? Amém. Vamos louvar a Deus, então. Quão grande é o Senhor, cante comigo, quão grande é o Senhor.
todos vejam quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. E cante comigo, quão grande é o Senhor. Todos vejam quão grande é o Senhor. Sobre todos os homens, tu és digno de louvor, e o meu coração canta. Tu és grande. Sobre todos os nomes, tu és digno de louvor, e o meu coração canta. Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Senhor.
está acima de todas as coisas, Pai. Tu és grande, acima de todas as situações, de todas as circunstâncias. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Jesus. Te adoro, Senhor. Sobre todos os homens, tu és digno de louvor, e o meu coração canta, minha alma canta, tu és grande. Aleluia! Só mais uma vez. Santo Deus! Sobre todos os homens, tu és digno de louvor, e o meu coração canta, tu és grande. Maravilhoso Deus, tu és grande. Tu és exaltado, Jesus. Nós invocamos a tua presença, manifesta neste lugar, Jesus. Porque tu és grande, Senhor. Tua presença é maravilhosa. Tua presença é maravilhosa, Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo, eu te amo, oh, Jesus Cristo, eu te quero, oh, Jesus, 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 I will love
Diga esse nome, Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome salva. Jesus, clama esse nome, clama a Ele. Jesus, esse nome salva, esse nome liberta. Jesus, Jesus, nós te clamamos, Senhor. Jesus, eu sinto a presença dele, Jesus. Jesus, diga Jesus. Com toda a sua força, declara Ele. Clama esse nome, Jesus. Para só queremos dar chama, Jesus. Oh, Jesus. Majestoso e sublime Ele é. Aleluia, aleluia. Majestoso e sublime Ele é. Magnificar
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Aleluia! Digno de louvor, Santo Deus! digno de louvor, Toda adoração a Ti, Pai. digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno, digno de louvor. Santo Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia! Santo Nossa alma, Pai, se alegra na tua presença. Soberano Deus! Nossa alma se regozija em tua presença, Jesus. Aleluia! Porque a tua presença é linda. Vai santo! Vai O teu toque é especial, Jesus. Vai santo! A tua presença não existe igual, é única. Quantos podem sentir a presença do Espírito de Deus neste lugar? Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus! Tu és santo, Jesus. Fala o Senhor, porque Ele é digno de toda glória, digno de toda adoração. Aleluia. Bendito é o teu nome. Deus glorioso, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Santo Deus. és, Nós te Jesus. adoramos, glória da tua santidade. Aleluia! Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Não há outro Jesus além de ti. Não há outro, Senhor. Curva sua cabeça por um instante mais. Glória ao teu nome, Jesus. Nós já te adoramos, nós te louvamos, soberano. Pai, bendigamos o teu nome. Amém. Senhor, nesse momento, quando nós estamos aqui agora, Pai, que vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração para receber, que ela venha estar plantada, essa sementinha, Senhor, que ela venha produzir frutos nessa noite. Aleluia. Toma cada vida que aqui entrou, o Espírito Santo trabalha de uma forma toda especial, no coração, na mente, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós venhamos entender, Senhor, qual é o propósito que o Senhor nos colocou na face da terra. Por cada vida que aqui está. Aqueles já te apresentam, Senhor, aqueles que não puderam ouvir, o Senhor sabe qual foi a razão, o Senhor sabe qual foi o motivo. Mas Espírito Santo, vai ao encontro desse povo também os corações dele. É que eu te oro, te agradeço nessa noite, no teu santo nome. Amém. E amém. Glória a Deus. Tá ligado embaixo? Aleluia! Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 5, versículo 11. Eu acho que não está dando certo. Tá ligado aí? Tá ligado.
Atos 5, versículo 11. Atos 5, versículo 11. Amém? Amém. Houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Mais uma vez, Atos 5, versículo 11. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Pode tomar o seu assento. O certo era nós lermos o capítulo 5, de 1 a 16. Aqui trata da igreja. E eu confesso para os irmãos que ultimamente eu tenho me preocupado muito. Eu tenho falado com o Senhor, como diz o diácono Marcilei, olha as cadeiras da nossa igreja nessa noite. Quando eu falo nossa, não é só catedral de adoração, é uma forma em geral, e às vezes nós paramos e vemos ministrar um evangelho aonde que acha que Deus é Deus de só prosperidade, acha que Deus é Deus da casa, Deus do carro, da Mercedes, Rolls Royce, de todos esses tipos de coisa, Ferrari, Lamborghini, e acha que esse é um Deus que só alcança só bens material. E eu me preocupei, eu tenho feito uma pergunta, meu Deus, o que em si vem acontecendo com a igreja? Paramos para pensar. O livro de Atos trata-se da igreja primitiva na face da terra, a implantação da igreja na face da terra. Podemos ver o livro de Atos a partir já do capítulo 1, a ascensão, quando Jesus Cristo volta ao céu, e a descida do Espírito Santo na face da terra sobre a nossa vida, que é uma promessa dele, que ele iria para o Pai e não nos deixaria só. Depois nós vemos o capítulo 2, também tem lá a eleição de Matias no lugar de Judas. Depois vem o capítulo 2, fala também de Pentecostes, a conversão, os primeiros membros da igreja. E chegamos lá também, tem a passagem, capítulo 3, da poderosa mão de Deus, de uma cura de um coxo. Era a igreja crescendo, eram os prodígios, eram os sinais, eram as maravilhas de Deus. Chegamos no capítulo 4, e o capítulo 4 já começa a igreja, já com os problemas da igreja. Porque uma coisa, à medida que nós temos que entender, à medida que aconteceu a conversão, também aconteceu a fúria de Satanás. Agora, com as novas conversões, eles começaram a perseguir a igreja. E o capítulo 4 nós podemos ver a perseguição agora começa a ser de fora para dentro. Era os sacerdotes pegando os discípulos, prendendo os discípulos. Por quê? Porque a descida, o Espírito Santo foi o divisor na vida da igreja. O que quer dizer? Antes os discípulos, quando Jesus foi, eles não tinham o Espírito Santo. O que acontecia? Eles estavam com medo, eles não pregavam o Evangelho. Mas graças a Deus, com a descida do Espírito Santo, os encorajou, e eles sabiam que eles não estariam sós. O que aconteceu agora? Revestido de poder, com a graça e a glória do Senhor. Agora eles já eram presos porque falava do reino do Senhor Jesus. Aleluia. E o capítulo 4 era a perseguição de fora para dentro. Agora chegamos no capítulo 5. O capítulo 5 trata, porque Satanás não pôde parar a igreja, não teve como parar a igreja. Agora nós vemos um problema crônico. Porque o problema do capítulo 5 não era mais um problema de fora para dentro, mas sim, era um problema de dentro da igreja para fora. Aí que eu comecei a preocupar. Porque esse capítulo 5 trata de Ananias e Safira. A mentira. Como faziam naquela época? Encerramento do capítulo 4, a Bíblia fala do Barnabé, uma pessoa que vendeu seus bens, vieram e depositaram no pé
dos apóstolos. A igreja tinha se crescido, a igreja estava alcançando um marco, a igreja estava na graça, a igreja estava no amor. Era assim. Se você tinha duas propriedades, se você visse que alguém na igreja estava passando necessidade, aquela propriedade não precisava, eles pegavam aquela propriedade, vendiam, traziam todo o dinheiro e colocavam no pé do apóstolo para que ele pudesse estar ajudando os membros, ajudando a comunidade daquela época da igreja. Não era a implantação de uma nova lei, não era isso. Mas eles faziam com a graça, eles faziam com amor, porque eles estavam vendo aquilo que o Senhor estava fazendo. Agora, no capítulo 5, o diabo não pôde parar. Quando, por lá de fora, trazendo os sacerdotes, aqueles principais, lá o governo querendo prender os apóstolos. Agora, espera aí. Tem trigo na igreja, mas espera aí, eu vou começar a plantar o joio na igreja também. Não foi o problema de Safira e Ananias, não foi o dinheiro eles terem vendido porque não era lei. O problema deles dentro agora da igreja, eles passaram a mão e eles mentiram, porque é o seguinte, eles eram membros da igreja. Eles passaram a mão, venderam a propriedade e ambos, Safira, Ananias e Safira, eles combinaram entre eles que venderiam a propriedade, mas ia reter uma parte do dinheiro. Reter uma parte do dinheiro. Então primeiro foi Ananias, e Ananias chegou e foi depositar perto do pé do apóstolo, e Pedro perguntou para ele se tinha vendido aquela propriedade. Ele falou, é portanto que eu vendi a propriedade. Ele diz, por que tentaste, mentiste ao Espírito Santo e tentaste enganar o Espírito Santo? Por que fez isso? Porque o diabo já encheu seu coração. E a Bíblia diz que ele morreu. Ali não era o valor, que era dele a propriedade. Se ele quisesse, ele poderia manter a propriedade com ele, não era obrigado. Ele poderia chegar perto do apóstolo e dizer, olha Pedro, eu vendi a propriedade, portanto, eu só vou dar tanto e vou segurar tanto. O negócio dele não é o valor que ele vendeu, não é dinheiro. O negócio que ele fez foi mentir ao Espírito Santo, porque Barnabé, no final do capítulo 4, pegou tudo e entregou com a graça, entregou com amor, para a glória de Deus. Mas Ananias queria chegar perto da comunidade e dizer para a comunidade, eu também estou contribuindo, mas ele já estava contribuindo para o seu egoísmo, não era mais com amor. Barnabé fez para a glória de Deus e ele já fez para a glória de si mesmo. Barnabé fez com o intuito do Espírito Santo e ele fez com Satanás usando o seu coração. Fez o seu coração. A Bíblia diz que passado 3 horas, ele morreu, e os moços que estavam no templo, pegaram e sepultaram e o levaram. Passado 3 horas, veio Safira. Safira veio também, e Pedro já falou, é verdade que você vendeu a propriedade? Portanto, ela diz, é sim. Tentaste enganar o Espírito Santo de Deus. Seu marido já está morto e morre, você também. E eles morreram. Eles morreram porque eles mentiram. Agora eu quero que você comece a abrir. Vamos abrir as nossas mentes nessa noite. Você já parou para pensar como seria a igreja se o diabo tivesse reinado naquela época? Você já parou? Como seria? Mas eu louvo a Deus porque o inferno não prevalece contra a igreja. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque não tem, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Pode aparecer hoje esses que pregam um evangelho achando que é só prosperidade. A esses evangélicos que acham que é dízimo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acham que Deus só é de casa, é Deus disso, Deus daquilo. Mas eu sempre falo e eu creio que é um remanescente. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que de amor. Um Deus que nos salvou. Esse era o problema, esse foi o problema crônico da igreja.
O problema agora estava dentro da igreja. O diabo encheu, o diabo pegou aquele trigo e começou a plantar o joio lá dentro, tentando acabar com a igreja. E isso me preocupa, porque como pastor, às vezes nós olhamos e pensamos, e Deus, às vezes coçamos a cabeça e imaginamos, Deus, o que está acontecendo? Qual é a preocupação, pastor? Preocupação, irmãos, é uma realidade que às vezes nós estamos passando hoje. Tem almas aí fora que está arrebentada, ferida, machucada, e às vezes ela vem para dentro da igreja, em vez de nós ajudarmos passar aquele óleo, aquele bálsamo do Senhor, nós viramos um serial killer, e dentro da igreja nós matamos a ovelha. Nós matamos a ovelha. O problema da igreja hoje está se tornando um problema crônico. A igreja não é só isso que estamos fechados só em quatro paredes aqui, não. A igreja, nós precisamos de alcançar a vida lá fora. O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos de descer, nós precisamos de ajudar, nós precisamos de contribuir, nós precisamos de dar apoio, nós precisamos de dar as mãos, nós precisamos de estar caminhando passo a passo com essas pessoas. Então, quando trouxe na igreja, nós não podemos ser uma Safira, não podemos ser um Ananias da vida, nós temos que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que quando o Espírito Santo de Deus desce na nossa vida, ela nos transforma. Nos transforma. Logan Keller, ela diz o seguinte: a chave para você alcançar a sua alta libertação é você pegar o seu eu, entregar no governo do Espírito Santo. Ela está dizendo o seguinte: olha, a igreja não pode viver sem o Espírito Santo, as pessoas não podem viver sem o Espírito Santo. O divisor, isso que está acontecendo na nossa vida, o que nos transforma incapazes de nós sermos diferentes, é o Espírito Santo. Ele não morreu, não foi porque tem que ser dinheiro, não. Ele morreu porque ele contou a mentira. Ele morreu porque ele ele mentiu para os apóstolos. Safira e Ananias morreu porque o diabo já tinha enchido o seu coração para reter aquilo com mentira. Isso não vai chegar a nada. Igreja, nós estamos precisando de nos unir, nós estamos precisando de dar as mãos, nós estamos precisando de crescer, porque o capítulo 6 já fala de uma igreja que perdeu a visão, de uma igreja quando o diabo já viu, porque Safira e Ananias morreram, e a Bíblia me diz que trouxe todos aqueles que ouviram a história, trouxe grande temor na igreja, precisava daquilo acontecer, o juízo de Deus veio, e no capítulo 6 vem uma igreja que perde a visão. Mas nessa noite eu só quero parar aqui. Um problema da igreja que estava dentro da igreja e um problema para fora. Hoje nós precisamos de nos analisarmos. Hoje nós precisamos de pararmos, de olharmos e começarmos a ver qual é o problema que às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, precisando de estar lá fora alcançando almas, falando do reino do Senhor. É isso, é triste, mas é triste porque às vezes uma ovelha chega e aqui dentro nós a matamos. Nós sabemos que tudo vai da sua imperfeição. Quando Deus trouxe o dilúvio na terra, quando Deus colocou o arco-íris, Deus disse: jamais destruirei a terra com água, porque eu sei que o homem tem a sua maldade desde a sua criancice. Estava dizendo que desde o seu nascimento a semente da maldade está dentro dele. Mas deixa eu só te falar algo para você nessa noite. Eu aprendi isso na escola. Muitas pessoas perguntam: por que, se Deus é um Deus bondoso, por que o mal existe? Deus não é Deus de mal. Deus colocou, quando Ele colocou a árvore, lá a árvore é a árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria quer dizer o seguinte: lá não é árvore do pecado, não é árvore de nada, é árvore da sabedoria. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que sabe o que é bom e sabe o que é mal.
Então quem escolheu o mal foi o homem que escolheu o mal, não foi Deus que escolheu o mal. E o pastor Wellington contou algo que eu achei tremendo, achei fantástico. O professor estava explicando isso a respeito daquela árvore. Um garoto de 10 anos diz: professor, eu tenho 2 homens dentro de mim. O professor parou e disse: qual é? Ele falou assim: eu tenho um homem, Jesus Cristo, mas eu também tenho um homem, Adão. Quando o pecado bate na porta, se for Jesus Cristo que abre a porta, eu não me importo. Mas professor, quando é Adão que abre a porta, nós estamos precisando de crescer, nós estamos precisando de amadurecer, nós estamos precisando de tomar posse e saber que nós somos uma geração que Deus tem levantado para fazer diferença. Fazer a diferença. Deus tem levantado para que nós possamos falar de um Jesus que transforma a nossa vida. Nós estamos precisando de falar de um Senhor Jesus que pega a gente lá daquele lamaçal do pecado, arrebentado e ferido, e traz para o reino dele um reino de luz. Aleluia. Sabe o que nós estamos precisando, igreja? Nós estamos precisando de estar apoiando, nós estamos precisando de aquele que chegou e está aqui. Não, é uma ovelha, está aqui. Espera aí, você está ferida, você está machucada. Espera aí, eu vou passar aquele óleo sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, e saber que aqui você está no melhor lugar, é estar na casa de Deus, servindo a Deus. Aleluia. Servindo a Deus. O que nós temos feito aí fora? O que nós temos feito aí fora? A igreja parece que perdeu a essência, a igreja parece que perdeu o amor. Vocês acham triste? Espera aí, eu vou contar uma para vocês. Um dia desse, um rapaz chegou perto de mim e falou: pastor, me dá uma explicação. Pois não, se tiver no meu alcance eu vou te explicar. Pastor, você conhece fulano de tal? Pois não, conheço. Pastor, eu fui conversar com ele, ele falou comigo: para que nós estamos querendo papel, pastor? Pastor, o senhor lembra? Há 3, 4 anos atrás, quando o seu patrão precisou de assinar para ele, para dar papel para ele, porque senão ele era deportado? Eu falei: lembro. Pois é, pastor, ele pegou o papel dele agora, eu fui conversar com ele, ele disse para mim: para que vocês querem papel? É a pior coisa que o Obama está fazendo, é vai dar papel para vocês. Pastor, mas como é que ele sobe no púlpito